Dia, bom dia. Shalom, shalom. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Bom dia, bom dia. Glórias a Deus. Amém. Esperando o pessoal chegar. Hoje eu dei uma atrasadinha, feriado, né? Gente, nós estamos então numa sequência de lives baseado na nossa leitura semanal, no nosso calendário bíblico, que nós temos o propósito de lermos a Bíblia toda em um ano, né? E então nós temos a nossa leitura bíblica e o nosso objetivo é trazer para vocês os princípios, né, relacionados à leitura do dia. Hoje a leitura do dia está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3 e 4. E o tema da nossa live hoje é preparados no secreto para manifestar no poder. Preparados no secreto para manifestar no poder. Então nós entendemos que Deus, ele sempre começa a trabalhar de dentro para fora, né? O nosso interior, né? Ele precisa ser trabalhado por Deus. Deus, ele começa a trabalhar primeiro no nosso interior. E hoje eu quero dar uma explanada, né? E fazer alguns links do Evangelho de Lucas, do capítulo 3, do capítulo 4, com alguns versículos também de Paulo, para a gente poder entender e compreender aquilo que Deus quer nos falar. Jesus, aqui em Lucas, antes de aparecer para as multidões, ele passou por processos. Até Jesus passou por processos. Antes do milagre público, houve uma preparação silenciosa. Tanto que nós ouvimos Jesus, a história do nascimento dele. Depois eles descem por Egito. Depois ele aparece de novo, com 12 anos, lá no templo. Depois some de novo. Depois ele aparece com 30 anos. E aí ainda ele vai para o deserto para ficar 40 dias, para se preparar então, para que o ministério dele iniciasse. Então, antes do poder, há sempre um alinhamento vindo dos céus. Então Deus prepara no secreto aquilo que ele quer revelar no público. Talvez muitos de vocês que estão aqui nos ouvindo esteja exatamente nesse lugar de preparação. Às vezes nós olhamos para certas circunstâncias, situações e parece que nada está acontecendo. Mas deixa eu te falar, mesmo que pareça, né, circunstancialmente, que nada esteja acontecendo, o céu sempre está trabalhando. O céu sempre está se movimentando. O mundo espiritual, ele não para, ele continua em movimento o tempo todo. Então aqui em Lucas, no capítulo 3, nós temos a preparação do caminho, onde o João Batista, ele representa o próprio Elias, onde Deus levanta esse homem como uma voz no deserto. E está escrito em Lucas, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, ó: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Uau! Deserto não é ausência de Deus. O ministério de João Batista era o ministério do deserto. O deserto é o lugar
onde Deus fala sem distrações. O povo ia procurar João lá no deserto, não só para ouvir a sua palavra, aquilo que Deus falava através da boca dele, mas principalmente para passar pelo batismo. Nós sabemos que o batismo é João Batista, Batista vem de batismo, João aquele que batizava, e o batismo na Bíblia ele é um ritual de purificação. E quais são os princípios, né, dentro desse texto que nós estamos aprendendo hoje, nessa segunda-feira? Princípio 1. Deus envia uma palavra antes de enviar uma mudança. Deus sempre vai nos dar uma palavra para que possamos nos basear nessa palavra, nos mover nessa palavra, porque é essa palavra que vai nos dar a sustentação que nós precisamos e necessitamos, principalmente diante dos desafios da nossa vida. Amós 3:7 diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre revela, Deus sempre direciona, Ele sempre tem uma palavra de resposta para que possamos nos mover, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Esse é o primeiro princípio. Deus envia uma palavra antes de enviar uma mudança. Segundo princípio, arrependimento não é culpa. Arrependimento é um realinhamento. É Deus querendo te realinhar. É Deus querendo te endireitar. É Deus querendo te trazer para um caminho que Ele já preparou. Por isso que Ele falou, preparai o caminho direito, para você não se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas para ir num caminho reto que o Senhor já preparou. Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Uau! Muitas vezes queremos que Deus mude circunstâncias, mas Ele começa e Ele quer mudar e transformar o nosso interior. Pastor, como que é mudar o nosso interior? É mudar os nossos pensamentos, é mudar os nossos sentimentos. Tem pensamentos que precisam ser mudados, renovados, transformados. Tem sentimentos que precisam ser mudados, transformados e renovados. Quando João ele vem falar sobre batismo, ele está falando sobre identidade, que o que nós temos de mais importante para quem fez o Bereshit agora, há 15 dias atrás, que você que recebeu a revelação da sua identidade, como Deus te vê, qual que é a sua identidade espiritual, e você tem que tomar posse disso e olhar para isso todos os dias, falar, isso aqui que eu sou, é assim que Deus me vê, e se Deus me vê dessa forma, eu também vou me enxergar da mesma forma que Deus me vê. Se você ainda não fez o Bereshit online, dia 7 do 3, num sábado, tá? Prepara seu coração, vai ser uma bênção. Lucas 3:21, e o Espírito Santo, e agora nós já estamos falando, nós fizemos a introdução de João Batista, e agora nós temos a chegada de Jesus, procurando João, para passar pelo batismo, pelo ritual de purificação, e aí nós temos, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Uau! Jesus ainda, ele não tinha realizado nenhum milagre. O Pai não disse, você é amado porque você faz algo, ou porque você fez algo. Você é amado por aquilo que você é, antes de qualquer obra, antes de qualquer coisa. Deus ele te ama por aquilo que você é. Princípio 4, identidade, vem antes de desempenho. Romanos 8:15, recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora, nós não somos mais servos, só rogando diante de um Deus e declarando, Senhor, olha para mim, tem misericórdia. Não, mas nós somos filhos, que olhamos para o céu e chamamos, Abba, Pai, Paizinho querido, Papai. Eu sou um filho carente do seu amor, eu estou aqui clamando, me ajuda, me direciona, fala comigo, me mostra o caminho que eu devo andar. Agora é sobre um relacionamento. Efésios 1:6 nos fez, olha o que ele nos fez, agradáveis a si no amado. Uau!
Tem muita gente cansado, tentando provar o seu valor para Deus. Você não precisa provar o seu valor para Deus, porque Ele te valoriza do jeito que você é. Você já é amado, não é por aquilo que você faz. Por isso que quando Deus ele vem para curar a nossa identidade, tudo muda, porque o nosso destino fica mais claro. A gente começa a entender e compreender qual que é o propósito. Só que aí, agora com a identidade firmada, aí você pensa, agora Deus falou comigo, eu sou amado, tudo vai dar certo. Aí o Espírito Santo te enche, aí você fala assim, agora sim as coisas vão acontecer. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo faz é levar Jesus para o deserto para ser tentado. Quantos de nós muitas vezes não entendemos que é o Espírito Santo que nos leva para ser tentados? Quantas vezes nós caímos nas tentações? Não quer dizer que nós não vamos ser tentados. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós somos tentados, o problema é que muitas vezes nós caímos na tentação. Que o Espírito Santo nos capacite para que diante da tentação nós possamos viver de acordo com aquilo que está escrito. Lucas 4:1, Jesus cheio do Espírito Santo, olha, estava cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. E aí você pensa assim, será que foi para punir Jesus? Não foi. Foi para preparar ele. Foi para prepará-lo. O Espírito Santo levou ele para preparar para o ministério. Princípio 5. Nem todo deserto é ataque. Alguns são treinamentos espirituais. Deuteronômio 8:2 diz assim, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Então o que o deserto ele revela? Ele revela onde ainda existe dependência da carne. Quantas vezes nós estamos agindo pela carne, satisfazendo a carne, buscando o prazer da carne. E Deus ele nos leva para o deserto para nos mostrar onde nós precisamos, qual área que nós devemos confiar mais em Deus. E principalmente a área que precisa ser fortalecida na nossa vida. Por isso que ele diz, enquanto estou fraco, então sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa sua fraqueza que Deus vai manifestar o poder dele. Que ele quer manifestar a autoridade dele. Pastor, como que eu faço? Entrega essa fraqueza para Deus. Entrega essa luta, essa dificuldade, esse desafio. O próprio Jesus, ele passou por tentação. Quando o diabo chegou lá, você está com fome. Ele foi na fraqueza, na necessidade. Transforma essa pedra em pão. Ou seja, ansiedade pela necessidade. E Jesus, não só de pão viverá o homem. O que significa? Que nem toda necessidade precisa ser resolvida fora do tempo de Deus. Por isso lá em Mateus 6,33 ele nos diz, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, todas as coisas serão acrescentadas, não é alguma coisa. Quando eu busco primeiro Deus, quando eu busco o seu reino, quando eu clamo pela sua justiça sobre a minha vida, ele ouve o meu clamor. Não existe poder sem processo. Por isso que Jesus falou assim, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não existe atalho espiritual, porque os atalhos espirituais sempre vão cobrar um preço depois, porque foi isso que foi oferecido por Jesus ali na tentação, onde o inimigo ofereceu um atalho espiritual. Hebreus 5:8. E Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
Muitas vezes a obediência, ela vem pelo sofrimento. Você não precisa provar algo para ninguém. Não tentará o Senhor teu Deus. A fé não é espetáculo, é confiança. Mesmo que seja uma confiança silenciosa. Como diz 2 Coríntios 5, que nós não andamos por fé. Aliás, nós andamos por fé. Nós andamos por fé e não por vista. E não por circunstância. E não por aquilo que os nossos olhos estão vendo. E tudo isso baseado na palavra, porque Jesus venceu a tentação quando ele utilizou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantas vezes, eu tenho uma espada aqui, ó. Quantas vezes? Às vezes a gente deixa a espada ali e não usa. Deus já nos deu a arma da vitória, mas nós não a utilizamos. Fica ali, ó. Tá ali, parada, guardada, empoeirando. Quem se alimenta da palavra permanece firme na prova. Quem permanece na palavra, que sabe manusear essa espada, se torna vencedor. Porque sempre depois do deserto vem o poder, vem a manifestação da glória. Olha o que está escrito aqui em Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Uma das suas primeiras pregações, quando ele abre lá o livro de Isaías, e ele começa: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 51, se eu não me engano. Porque ele me ungiu para pregar boas novas. E ele começa a descrever tudo aquilo que ele estava sendo capacitado pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que nos capacita. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós somos limitados. Mas no poder do Espírito Santo não há limite nenhum. O deserto, ele não foi para roubar nada. Ele não roubou as forças de Jesus. Na verdade, ele aumentou o poder. E aí o que nós percebemos? Que esse processo de purificação no batismo, de passar pelo deserto, pela tentação, pela prova, de ser fortalecido e capacitado, isso não atrasou o propósito, mas na verdade todo esse processo foi para sustentar o propósito. Como diz em Tiago 1,3, a aprovação da fé produz perseverança, para que sejais perfeitos e completos. Ou seja, tudo que você está vivendo faz parte de um aperfeiçoamento da sua vida e de uma preparação para aquilo que Deus está te chamando para você viver. Mesmo que seja momentos de silêncio, mesmo que você está se sentindo só, porque o deserto Jesus estava sozinho. Deus está construindo algo dentro de você poderoso. Deus está te chamando e te alinhando. Hoje Deus está falando conosco, com pessoas que estão em meio ao processo e acham que está parado demais, parece que nada está acontecendo. Às vezes você está cansado no meio do deserto. Às vezes você está esperando algo acontecer, uma manifestação. Mas eu vou te falar o que vai acontecer. Isaías 43:19. Eis que faço algo novo. Eis que faço coisa nova. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer trocar as suas vestes, tirar essas vestes sujas, te dar vestes brancas. Esse peso do seu passado. E assim que o Senhor diz: eu não te abandonei, eu nunca te abandonarei. Eu estou só te formando, só te preparando, te sustentando para aquilo que está por vir. Amém? Vamos orar nessa segunda-feira abençoada. Sei que teve gente que chegou atrasado, eu não tô conseguindo falar aqui, a Natália está falando, nos comentários.
Amém. Glória a Deus. Amém, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor trabalha em cada parte, em cada passo, em cada processo da nossa vida. Ensina-nos a honrar esse tempo de preparação. Cura a nossa identidade, para que não vivamos tentando colocar o Senhor à prova. Nos ajuda nos desertos, fortalece a nossa fé. Que a tua palavra seja o nosso sustento, seja a nossa base. Livra-nos dos atalhos, da pressa, da ansiedade. E forma em nós um coração disposto, disponível e muito mais, obediente. Assim como Jesus saiu do deserto, no poder do Espírito Santo, que também possamos sair fortalecidos, maduros e alinhados com o teu propósito, pelo poder do Espírito Santo. Porque nós entendemos e compreendemos que assim como os céus estavam abertos sobre Jesus, o Senhor abriu o céu sobre Jesus, abre o céu sobre nós, Senhor, e traga restauração da nossa identidade, do nosso destino, do nosso propósito, e que seja manifesta a tua glória na nossa vida e através de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente volta com mais princípios. Quarta? A gente tem compromisso. Quarta-feira a gente volta com Café com Princípios. Gente, é 7h07, né? Hoje atrasou um pouquinho, internet, essas coisas, mas geralmente 7h07, 7h08, a gente tá chegando aqui. Quarta-feira a gente se encontra de novo. Deus te abençoe, boa semana, uma semana abençoada, uma semana sobrenatural, uma semana de direcionamento, uma semana cheia do poder de Deus, uma semana direcionada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Beijos!